pessoal, boa tarde. Agradeço a todos novamente aqui no GTS. É sempre um prazer falar para uma plateia tão especializada. Eu sempre falo que quando eu comecei a trabalhar no CERT-BR, o maior medo que eu tinha era apresentar no GTS, porque eu sempre via o Adriano, o Fred, aqui, o Rúmeus, e falava assim, ai, Jesus, será que eu vou conseguir responder as perguntas, né? E eu lembro que a primeira que eu fiz foi sobre redes sociais, eu estava morrendo de medo. E agora, novamente, tratando de um outro assunto, né? Mas apresentar, né, para essa plateia é sempre algo diferente. De manhã, a gente teve uma palestra que foi falado que era uma palestra sobre a área de leis, né? Então, falava assim, que era o momento em que o mundo das leis se juntava à parte da engenharia, né? Agora a gente vai ser um momento em que a área da psicologia se junta à área de segurança de redes. Então, assim, é uma visão um pouco diferente que eu vou tentar passar para vocês. Eu não sou psicóloga, então, assim como a gente fala de direito de uma forma, mais ou menos, também, né, eu vou tratar da minha visão de questões, né, envolvendo conscientização e muitas coisas que a gente tem que aprender para poder tornar a conscientização mais efetiva dentro dos recursos que a gente tem, né? Então, eu vou trazer alguns exemplos, né? Isso aqui são notícias desde 2011. Né? Eu trouxe mais para ilustrar. São casos que saíram e que envolvem grandes empresas. Se você pensar na Target, RSA, a Home Depot, são grandes empresas que tiveram grandes problemas de segurança. E outras empresas também, até o próprio Itamaraty. O que tem em comum entre todos esses problemas? Todos eles envolviam e-mail e envolviam phishing. Então, no caso da Home Depot, por exemplo, teve um grande vazamento de dados, incluindo dados pessoais e dados de pagamento, e descobriu-se que o vetor inicial tinha sido a conta de um fornecedor que tinha sido invadida, e por ali começou todo um esquema de conseguir dados, né? O que aconteceu na Target também é algo muito similar. Depois, né, descobriu-se que o funcionário de uma empresa de ar-condicionado que tinha caído num caso de phishing e, com as credenciais dele, um atacante conseguiu descobrir como era a estrutura da rede da Target e aí começar a fazer ataques mais elaborados, né? Então, a gente vê vários casos em que o grande problema começa, na verdade, com o problema de phishing, né? E aqui algumas outras notícias, né, falando sobre campanhas de phishing voltadas para usuários do Office, né, 365. O Office 365 tem uma quantidade muito grande, né, de pessoas que usam, por toda a facilidade de acesso, e empresas estão movendo toda a estrutura dela para o Office, né, e para esse tipo de Office. E aí, conseguindo uma credencial, consegue também descobrir, né, todos aqueles documentos que estão sendo criados. Eles têm uma opção de forward, que aí o atacante consegue invadir a conta e ficar ali vendo o que o dono daquela conta está fazendo, e também voltado para contas do LinkedIn. Aqui são um exemplo de pessoal que tinha conta no LinkedIn Premium, e aí, né, esse tipo de conta tem uma capacidade de mandar uma mensagem em Messenger e que pode mandar para pessoas desconhecidas, e que isso daí estava sendo explorado. Então, assim, são contas reais, né, que foram invadidas no LinkedIn, que estavam sendo usadas para outros tipos de ataque. Então, só para ilustrar como o phishing hoje, né, e toda a parte de credencial está por trás de grandes vazamentos e de grandes problemas de segurança. Tá. Então, esse é um pouco do cenário que a gente tem visto, né? No passado, a gente via assim, ataques a servidores, né, de instituições, e, com o passar do tempo, a gente viu que isso mudou. Hoje, o grande foco dos ataques são usuários finais, né? Então, mudou um pouco esse vetor. Usuários finais e sempre buscando serviços de autenticação com foco em grandes corporações. Como a gente vai ver, ali foram sistemas, que nem da Target, do Home Depot, eram grandes organizações que foram vítimas. Então, começa o problema com a conta de um funcionário ou de um fornecedor, e aí consegue informação muito valiosa das empresas. Então, levando, né, a grande vazamento de dados. E hoje a gente tem tanto caso de phishing que, às vezes, sai notícia de que determinada empresa foi invadida e que a base de dados delas de contas foi
está pública. Mas aí, com um pouco mais de análise, vai ver que não, a empresa não foi invadida. Aquilo é apenas um repositório mantido por um atacante de contas que foram obtidos as credenciais. Então, às vezes, a quantidade é tão grande que confunde-se um pouco. Então, para a empresa, isso é ruim, porque as notícias correm rapidamente, e aí ela tem que desmentir, falar assim, não, minha base de dados não foi invadida, foram os usuários que tiveram problemas de segurança e que gerou isso. Então, para as empresas também isso tem gerado uma certa dor de cabeça. Hoje é muito fácil e rentável atacar um usuário, porque é o usuário que faz pagamento, é o usuário que acessa a conta, é o usuário que faz um monte de coisa. Então, assim, o poder das empresas está na mão dos seus funcionários. É cada vez mais fácil você fazer um ataque convincente, basta você usar essa grande quantidade de informação que tem nas redes sociais. A gente falou de manhã sobre o OSINT, de usar informações públicas. Então, assim, basta, às vezes, fazer poucas associações do LinkedIn com o Facebook. Por exemplo, você já consegue saber qual é o organograma de uma empresa, saber que vai ter uma reunião, saber que tal pessoa está viajando, e daí você pode usar essas informações para fazer ataques direcionados. As pessoas tendem a confiar naquilo que elas recebem, não pensam de que isso pode ter vindo de uma conta invadida, de uma conta falsa. Então, é muito fácil você fazer com que alguém clique num link, por exemplo. E aí é onde a área entra um pouco mais da área da psicologia. Fala-se muito que não tem pet para estupidez humana, ou então, como dizem, que Albert Einstein disse, que só existem duas coisas infinitas, o universo e a estupidez humana, e que sobre a primeira ainda tem algumas dúvidas. Então, assim, tem muitas brincadeiras que fazem, sempre falando sobre aquilo como o ser humano se comporta. Mas tem que ter um pouco de cuidado de não confundir estupidez com aquilo que é normal, com aquelas que são as nossas falhas. Então, esses são alguns princípios comportamentais que foram sendo, do pessoal da área da psicologia, que foi sendo estudado. Se você começar a pensar nisso, dá uma palestra só sobre esse assunto. Por exemplo, se você usar o Hansard e associar isso com o princípio de tempo. Então, o Hansard, foi lá, o computador está infectado, tem aquele reloginho que fala assim, você tem tanto tempo para pagar. Depois disso, as informações vão ser apagadas, ou então o valor vai aumentar. Então, se a pessoa está numa situação ali, pressionada pelo tempo, e que ela toma decisões que talvez ela não tomaria numa situação em que ela poderia pensar um pouco mais. Princípio da autoridade, de obediência à autoridade. A gente aprende desde pequeno a obedecer. Então, assim, tem alguma autoridade, a ideia é que você vem algo mandando você... Tipo, lá, tem aqueles e-mails de notificação judicial que você tem que fazer alguma coisa. Ali é uma autoridade que está mandando você fazer algo. Então, a tendência é você obedecer com medo das consequências. Se você pensar, por exemplo, em golpe na Nigéria, ele utiliza do princípio aqui da desonestidade, e da caridade. O que é aqueles golpes da Nigéria? Sempre tem uma viúva de um país muito distante que tem um dinheiro para receber, mas que ela não consegue receber e que precisa da sua ajuda. Aí você sabe que aquilo não está muito certo. Então, aí vem o princípio da desonestidade, mas você quer ajudar. Então, você está, tá bom, vou pôr um dinheiro lá, vou ajudar. A partir do momento que você ajuda, você está fazendo algo errado. E aquilo pode ser usado contra você. Então, assim, tem vários exemplos, eu acho muito interessante, eu gosto muito de você começar a ver, estudar isso que são falhas humanas. Isso é o que a gente é. Então, assim, a questão do desejo. Você vai lá e procura informação sobre o iPhone X. Daqui a pouco você começa a receber coisas falando, olha, tem promoção. É o seu desejo naquele momento, é aquilo. Então, você tem uma grande chance de cair em algum e-mail que utilize aquele seu desejo. Então, a gente tem que parar de associar um pouco aquilo que a gente brinca que é estupidez humana com aquilo que é normal. E é isso que os atacantes estão usando há muito tempo. Então, assim, a gente não sei nem se eles entendem esses conceitos, que os psicólogos estudam há tanto tempo, mas, de alguma forma, eles estão usando e está sendo rentável. E isso aqui é tudo para conseguir enganar o usuário a fazer aquilo que o atacante quer. A credencial, hoje, ela tem um valor muito alto. Isso aqui são alguns exemplos
Só para vocês verem o valor das credenciais no mercado negro. Então, isso aqui é um relatório do ano passado, que é feito pela SecureWorks. Então, o quanto vale uma credencial? Se for em relação a milhas, né, de uma empresa aérea, o preço dessas credenciais é de acordo com a quantidade, né, de pontos. Então, 1,5 milhão de milhas custa cerca de R$450. Esse é o preço que você compra isso. Se você quiser comprar 200 mil milhas, R$60. 1,5 milhão de milhas, eu acho que é muita coisa. Né? Para o preço de uma passagem de $450, é um preço barato. Né? Então, às vezes, né, aqui acaba sendo mais rentável. Se você pensar em hotel, com isso aqui, são contas, né, de hotel para você conseguir os pontos. 1 milhão de pontos, $200. Bom, $200, qualquer hotel aqui na região pode ficar muito mais do que isso. Então, você acessar uma conta com 1 milhão de pontos, você consegue ficar num dos melhores hotéis aqui da região. Em relação aqui a contas de e-mail e contas de redes sociais, cerca de $129. Aqui é interessante que conta de empresa, né, conta corporativa, $500, ou seja, ela valendo mais do que uma conta que você pode considerar de uso pessoal, né, sendo uma conta de Gmail, de Hotmail. E aqui tem vários outros exemplos. Né? O RET, por exemplo, é um malware que o atacante consegue ver tudo aquilo que o usuário está fazendo. Então, assim como ele vê coisas, ele consegue ver também quais são as credenciais. Então, isso aqui acaba sendo um valor muito barato, se comparado com o resto. E, em relação a banco, o que eles cobram é em relação ao saldo da conta. Então, contas de 70, 150 mil dólares, por exemplo, eles cobram 6% do saldo para vender as credenciais de acesso àquela conta. Então, isso aqui é mais para ilustrar, né, o preço disso tudo. É tudo muito barato, perto do dano que pode causar e do valor das informações que podem ser furtadas. Aí você fala assim, não vou comprar isso, né? É algo que, se não dá, você está mexendo com gente que não é de boa índole, né? E aqui né, esse serviço que eles oferecem, eles garantem aquilo que você vai comprar, se você quiser. Então, por exemplo, você não precisa pagar nada, né? Você só paga depois que você receber uma prova de que aquela conta foi invadida, por exemplo. Tudo completamente confidencial, a vítima não vai nem perceber que a conta foi hackeada. A senha daquela conta invadida não vai ser alterada, então você vai poder continuar, não é simplesmente pegar as informações que estão ali, você vai poder continuar por um tempo pegando tudo que está acontecendo. E eles oferecem, né, um acesso a todos os sites registrados com aquela conta de e-mail. Né? O que eu entendo daqui é aquela coisa de você recuperar a senha. Então, você tem a conta de e-mail, você vai lá e cadastrou em diversos sites como uma forma de recuperar se você tiver esquecido aquela senha. Então, eles podem entrar em sites comuns e ficar solicitando, né, o reenvio da senha e aí conseguir acesso a essas contas também. Então, só para mostrar um pouco que eles garantem o serviço que eles oferecem. Bom, como essas credenciais são obtidas, né, essas credenciais que são vendidas? Tem diversas formas, foi falado agora, logo no começo da tarde, sobre falhas de implementação de bases de dados que são mantidas sem criptografias, que podem ser vazadas, pode ser por malware, um spyware, um keylogger, por exemplo, instalado no computador, ataque de força bruta. O que a gente vai, né, nessa palestra, a gente vai falar mais da parte de phishing e dessa parte de insider threats. Então, eu vou focar mais nisso. O phishing tem alguns tipos. Né? O phishing tradicional, como a gente costuma chamar, é aquela quantidade... É um e-mail que é mandado de forma massificada, com informações genéricas, e que, às vezes, a chance de alguém cair naquele phishing está ficando cada vez menor, porque você já tem ferramentas que identificam isso. Então, assim, esse tipo de phishing tradicional, ele aposta no volume. Então, eu vou mandar um volume muito grande, de uma porcentagem ali cair, tá ok, porque o custo para ele é muito barato. Ele não teve que coletar informações, fazer nada mais específico para enviar aquele tipo de phishing. E aí tem alguns tipos de phishing mais específicos. O phishing em cascata, ele usa esse phishing tradicional, de mandar uma quantidade muito grande
para usuários, né, aleatórios, mas, a partir do momento que ele consegue o acesso a uma conta de um usuário, ele começa a usar aquela conta para mandar outras campanhas de phishing. E aí ele vai se especializando cada vez mais até conseguir no usuário, o usuário realmente que ele quer. Então, é um conjunto de phishings, contas que vão ser invadidas e aí usadas para mandar de formas mais específicas. Qual que é a ideia do phishing em cascata, né? Você pegando uma conta válida, né, uma conta de uma organização, você consegue burlar esquemas de reputação, por exemplo. Porque não tem como dizer ali, não é uma conta falsa, uma conta usando spoofing, por exemplo. É uma conta verdadeira que está sendo usada. É muito difícil para os controles identificarem isso. Tendo uma conta, né, acesso a uma conta, ele pode pegar informações que estão ali armazenadas e continuar as conversas. Então, pegar uma conversa que está em andamento com alguém, e no setor de compras, por exemplo, e responder e passar um link aí para instalar um malware no computador dessa pessoa. Então, ele utiliza daquela comunicação que já está acontecendo. E aqui as coisas vão ficando cada vez mais específicas, né? O spear phishing são direcionados a grupos específicos, né? Spear, que é o sentido de arpão, esqueci a palavra, né? Que é você pegar peixes maiores, então não é mais aquela coisa generalizada. Ele começa a usar informações que ele coleta, né, por aí. O whale seria você pescar as baleias, seria você pescar os manda-chuva, quem realmente manda na empresa. Então, quem tem realmente o poder de compra, o poder de pagamento. Então, vai ficando cada vez mais difícil. Só que também o quanto ele pode receber em troca vai ficando cada vez maior. O benefício para ele vai ficando maior. Esse aqui eu acho bem interessante, esse watering hole attacks, que qual que é a ideia desses watering hole? Está lá no deserto, então não tem água em nenhum lugar, tem só um lugar lá que tem água. Aí os animais caminham até lá, eles estão fracos e eles vão ali para beber água. Ali é o momento em que eles estão mais vulneráveis. Então, o que o leão faz? Ele fica ali esperando. A hora que a zebra vai lá beber água, é o momento que ele ataca. Então, a analogia é essa. Então, qual que é a ideia? Em vez de você tentar atacar uma empresa que se preocupa com segurança, que tem, né, as questões de segurança ali são bem fortes, você procurar atacar uma outra empresa que os funcionários daquela empresa acessam. Então, por exemplo, a associação atlética que funcionários de uma empresa acessam. Então, ele vai lá e coloca um phishing, explora alguma vulnerabilidade naquele site. E ele só fica lá esperando que os funcionários dessa empresa vão acessar o outro site. Então, é a ideia do leão que fica lá esperando que os animais vão lá para beber água. Então, assim, é um ataque que não é direto à empresa, ele utiliza outros sistemas que são acessados por aqueles funcionários. E esses phishing aqui, né, que seriam os phishings enviados por SMS. Então, mais para vocês conhecerem, né, os termos, sempre lembrando que cada vez mais específico, né? Cada vez mais informação pessoal, mais conhecimento é exigido para criar esses e-mails. Aqui é algum exemplo, né? Isso aqui é um exemplo de agora, do dia 4, que uma pessoa teve a ideia, ele queria soltar o amigo dele que estava na cadeia, e ele criou uma série de phishings, até que ele conseguiu cerca de 1.600 contas de funcionários daquele município, até que ele conseguiu a conta de quem cuidava do sistema da prisão ali e alterou os registros para liberar o amigo dele para conseguir sair mais cedo da cadeia. E foi descoberto, agora fala assim, já que ele queria tanto a companhia do amigo, agora ele vai ter o amigo ali, porque vai ficar preso junto, né? Então, ele foi tentando, não tem pressa para o que ele queria. Ele foi tentando, até que ele conseguiu exatamente a conta que ele precisava para fazer o que ele queria, que era alterar os registros. Aqui é um outro tipo, que é chamado de fraude do CIO, só para mostrar como as coisas vão ficando cada vez mais elaboradas. O que significa isso? Significa alguém que se faz passar por um chefe ali da empresa e que manda coisa para os funcionários, alguém se passa por ele,
e fala que ele precisa muito, são voltados para o departamento de contabilidade, auditoria, e pessoas que podem transferir dinheiros, né? E fala que ele está fazendo um projeto secreto, e que, então, aquele funcionário não pode contar para ninguém, mas que, por alguma questão de tempo, ele precisa muito da ajuda daquele funcionário. Aí mexe com aquelas questões da psicologia. O funcionário fica todo orgulhoso, que, opa, o chefão está falando comigo, e está confiando em mim, é um projeto secreto. E aí, como tem a questão do tempo, não dá tempo dele ir lá e perguntar realmente para o chefe, né, se aquilo é verdade ou não, ele acaba caindo na fraude, né? Então, é um exemplo em que usa a pressão e usa todas aquelas falhas humanas. E aqui foi um caso que aconteceu na Alemanha, né, em que uma empresa perdeu muito dinheiro com isso, né? Alguém tentando se passar por um chefe. Aqui, né, ninguém pode falar que jamais cairia numa coisa dessa. Você vê a fraude do CIO lá, absurdo, né? Como é que alguém caiu nisso? Isso aqui foi um exemplo que aconteceu envolvendo o pessoal da Casa Branca, né? Foi uma pessoa que fez uma brincadeira lá, tentando se passar pelo genro do Trump, eu esqueci o nome, mas o casado com a Ivanka lá, e mandou para vários oficiais, inclusive aquele que era responsável pela parte de segurança da Casa Branca, falando, olha, vai ter uma festa, não sei que dia, queria que você fosse, a comida vai ser muito melhor do que aquela que a gente comeu no Iraque. E aí, esse oficial, né, que é responsável pela parte de Homeland Security lá, respondeu e ainda falou assim, olha, não, com certeza, eu vou, e para a gente se falar de agora em diante, toma meu e-mail pessoal, né? E aí, isso daí teve uma série de demissões por causa disso, né? Mas é mais para mostrar que ninguém pode acontecer isso com qualquer um, por mais especializado que a pessoa seja, pega a pressão de tempo, pega a questão do orgulho de estar sendo convidado, de um grupo pequeno, tal, usa dessas artimanhas, né? E acabou várias pessoas caíram. Então, não importa o nível de conhecimento, qualquer um está suscetível a isso. Isso aqui é algumas estatísticas, né? Eu não vou entrar com detalhes, eu acho que a Cris já falou sobre elas na segunda-feira, no painel. Mas isso aqui que a gente viu em 2016, a grande parte das nossas estatísticas, né, o que teve maior quantidade de notificações, foi relacionado à scan. E aí, vendo especificamente quais foram as portas mais escaneadas, são portas associadas à autenticação. Então, 22, 23, 25, são portas que têm, né, sempre tentando obter credenciais, invadir contas, né? E, em relação à outra categoria, que é a categoria de fraude, a grande quantidade de notificações, a maioria foi relacionada a phishing. Então, várias pessoas notificando páginas falsas. A parte de cavalo de Troia, nas nossas estatísticas, ela tinha um razoável, né, a quantidade de notificação. Alguns anos atrás, até era que meio a meio, juntamente, né, com o phishing. Mas não é porque caiu a quantidade de malware. A gente tem que entender que hoje mudou o tipo de malware. Então, a gente tem muito malware que, na verdade, ele fica ali, por exemplo, um REST ou um Trojan Downloader, que ele não consegue, antivírus, por exemplo, não consegue detectar, porque ali ele não está fazendo nada de errado. Então, não consegue pegar uma assinatura ou um comportamento estranho. Mas, em algum momento, ele vai se conectar para fora e, aí sim, baixar alguma coisa, ou o atacante vai usar desse malware para daí fazer alguma coisa. Então, assim, ele está cada vez mais difícil da gente detectar. Então, não é que malware acabou e que hoje a gente só tem phishing. Realmente mudaram as características. Então, só para mostrar nossas estatísticas, o que a gente está vendo em relação a essa parte de credenciais. Como eu falei da parte de phishing, a outra parte que eu vou destacar também é a parte de insider threat. Não tem uma tradução muito para esse termo, né? Isso aqui é uma adaptação que eu peguei do CERT-CC, que é uma definição que foi evoluindo com o tempo, né, do que eles consideram um insider threat. Mas o que seria? Seria o potencial que um funcionário, parceiro, o prestador de serviço atual ou ex, que tem ou que teve acesso aos sistemas, de usar esse acesso para cometer alguma coisa, um ato, alguma coisa errada, com intuito malicioso ou não. Então, assim, aquele funcionário, ou ex-funcionário, ou alguém que teve
né, algum tipo de ligação com a sua empresa, de fazer alguma coisa que pode causar um dano. Pode ser não intencional, né? Então, aquela pessoa que ela tem preguiça de instalar um patch. Então, por exemplo, seria por displicência. Ou então, ela não faz backup. Então, sempre alguma coisa que ela não faz, mas não porque ela está querendo fazer algo de errado. Ela simplesmente não se importa com aquilo e não faz. Ela não se preocupa com aquilo, mas aquilo pode levar a um dano. E aí tem os intencionais, que esses, sim, acabam sendo, não diria mais perigosos. Os dois são. Mas é um lado que você já tem a vontade da pessoa em fazer alguma coisa errada. Então, tem algo mais que a gente pode fazer para evitar. Essa parte intencional, né, a gente tem a tríade. Né? Geralmente, é alguém que já tem algum tipo de predisposição para fazer alguma coisa errada. Ela tem um motivo. Está sem dinheiro, por exemplo. Está com um problema ali financeiro. E ela encontra uma brecha no sistema, ou alguém oferece para ela dinheiro para ela entregar a senha de acesso dela, né, da empresa. Então, a gente sempre tem isso, a predisposição, a oportunidade e o motivo. Quando essas três coisas se juntam, quando acontece o problema. Quando a gente fala de insider threat, é alguém que está dentro da sua empresa. Né? Então, assim, tem toda essa questão também de traição. Alguém que estava ali do seu lado, como é que você não viu que aquilo estava acontecendo? Né? Então, é alguém que você convive. É diferente de é um atacante externo, alguém que está de fora. É algo que você tem que dar uma abstraída. Agora, quando você vê uma pessoa de dentro fazendo alguma coisa errada, aquilo é mais difícil de ser digerido. Né? Qual que é o grande problema do insider? Ele conhece a sua organização. Então, assim, ou quem está de fora tem que procurar informações na internet, ou, né, tem um trabalho a mais para conseguir uma credencial para invadir a sua empresa e, dali, fazer outras coisas. Quem está lá dentro, não. Ele já tem essa credencial, é uma credencial válida, é aquilo que ele recebe para fazer o trabalho dele. Né? Então, assim, é muito difícil de ser detectado. E ele conhece quais são as fraquezas da sua empresa. Então, assim, ele sabe exatamente aonde que ele tem que atacar. Diferente de quem está de fora, que às vezes tem que estudar um pouco mais. Né? E essa pessoa, ela conhece tanto os detalhes que, se ela sair de lá, a chance de ela mandar um e-mail direcionado para os funcionários, com informações tão específicas da empresa, que as pessoas podem cair facilmente. Eu lembro que, quando eu administrava a rede, eu tinha o hábito de mandar e-mail para os usuários. Eu mandava caros usuários e eu mandava asterisco no lugar dos os, para ficar caras usuárias também. Qualquer pessoa que mandasse um e-mail com aquela característica, os usuários associavam que era um e-mail que eu estava mandando. Então, isso aqui a Miriam manda e-mail desse jeito, é o e-mail dela, que vem da parte de administração de redes. Então, quem está dentro já conhece esses detalhes. Então, é muito mais fácil de fazer algo e enganar os funcionários. Isso aqui é um exemplo de um ex-funcionário que trabalhou no Departamento de Defesa americano e que ele mandou esses e-mails para... Ele já tinha saído, e ele mandou esses e-mails de spear phishing para conseguir enganar os outros funcionários. E ele mandou algo tão específico no formato de comunicação da empresa que as pessoas caíram facilmente, e ali tinha um link para instalar um malware. Isso aqui é um outro problema, uma pesquisa que foi feita, mostrando que 1 em cada 5 funcionários venderia a conta de e-mail delas no trabalho. Então, acho que uma grande parte venderia por menos de $1.000. Então, mostra como é fácil para um atacante ir lá, por um valor baixo, conseguir, né, as credenciais de acessar uma empresa. E isso aqui venderia por menos de $100, alguns. Mas, quando se trata de conta pessoal, eles não venderiam. Então, assim, o que é deles, eles protegem, mas aquilo que é da empresa, eles oferecem de forma fácil, de forma barata. Aqui um outro estudo bem interessante falando sobre o reuso de senhas. O interessante daqui é que grandes usuários usam a mesma senha
para a conta pessoal e para a conta profissional. E aí eles ficaram sabendo que a conta deles estava envolvida em algum tipo de vazamento, né? Se tornou público, grande parte vai e altera a senha só dessa conta que estava invadida no vazamento, mas não altera a senha das demais contas, né, que aquela mesma senha estava utilizada. Então, sim, essa falta de visão de que, opa, se está num usuário, o atacante conseguiu invadir sabe a senha, tem grande chance dele tentar essa mesma senha em outros sites. Bom, a ideia era mostrar para vocês, né, específico de phishing, de insider threat, coisas que a gente está vendo, né, do phishing como vetor para causar outros problemas. E agora, o que a gente pode fazer para tentar melhorar isso, né? Então, a gente tem a parte de conscientização. Conscientização aqui é algo que, para nós, tem que ser aplicado desde o início, né, até o fim. Então, a gente vai mostrar um ciclo aqui em que a conscientização pode e deve ser aplicada. A gente sabe que tem diversas normas e certificações que falam sobre a necessidade de treinamento e de conscientização de funcionários, mas a ideia daqui não é simplesmente seguir uma norma. A ideia daqui é que seja algo contínuo, né? Algo que realmente tente mudar o comportamento dentro de uma empresa, tá? E não simplesmente algo para atender normas. Então, começando aqui na parte de preparação, né? A conscientização começa em você conhecer a sua organização, saber aquilo que é importante, saber quais são as pessoas que lidam com aquelas informações importantes e dar um treinamento específico, talvez, para aquelas pessoas, sempre visando todos, mas aquelas pessoas você sabe que precisa de alguma coisa especial. A gente vai ver que o CSIRT ele pode ajudar em todas as etapas. Então, para se preparar, né, para isso, você montar um CSIRT é importante. E a parte que eu puxo um pouco de sardinha aqui, né, é que é difícil você ter um funcionário para dar esse tipo de treinamento, né? Então, você envolve questões, né? Você dá um treinamento sobre segurança, não é mais uma questão simplesmente técnica, né? Às vezes a pessoa técnica não é a melhor pessoa para falar sobre isso. Aquela pessoa que vai começar a usar muitas siglas e começar a usar muitos termos que vai mais afastar do que aproximar. Então, tem que ser alguém que tenha conhecimento técnico, mas que também saiba como lidar com as pessoas, né? Então, não é fácil você conseguir mudar um comportamento. Então, né, você ter um funcionário com essas características não é simples. Então, para se preparar, começar a tentar detectar quem são essas pessoas e investir nesse conhecimento mais multidisciplinar. Aqui, em relação de políticas, né? Então, já defini toda a parte de política de contas, políticas de senhas. Uma das grandes formas de você combater, né, os problemas de phishing é você ter o duplo fator de autenticação. E isso é algo simples, mas que tem que fazer parte da política da empresa. E, por exemplo, você aplicar a autenticação em 2 fatores via hardware. Por exemplo, você ter algo que você conecta e só com aquilo conectado é que pode acessar determinadas contas. Isso não é barato. Então, talvez, para a empresa começar, identificando quem são esses funcionários-chave, começar a investir nisso e, depois, com o tempo, ir expandindo para os outros. Aí, toda a parte de política, de bring your own device, de proteção de dados, né? Essa parte de contratação e demissão, como eu falei, na parte de insider threats, tem toda aquela parte de predisposição. Então, às vezes, na contratação, já é possível evitar algum problema se você tem um funcionário que, talvez, precise de uma atenção maior. Então, você pode ter alguns controles aplicados, né, ali de forma diferente. E também na parte de política de demissão, né? Tem vários casos de problemas relacionados com o insider, que o funcionário é demitido, mas que as contas dele não são apagadas. A conta dele não é apagada, ou ele deixa um backdoor que depois ele explora. Então, nessa parte de demissão, né, tem a parte de controlar exatamente e tirar todos os acessos. Aqui está a parte de detecção e proteção. Eu vou passar muito rapidamente, mas tem um conjunto de boas práticas que podem ser aplicadas, tanto para você impedir que essas mensagens cheguem até os usuários, né, proteger o equipamento dos usuários, e a parte de saída também, de impedir que a sua rede ataque outros. Aproveitando, na segunda-feira foi lançado, eu anotei aqui só para não errar o nome,
foi lançado um programa para fazermos uma internet mais segura, que está no site bcp.nic.br. O Fred, né, junto, e a Cristina estavam no painel em que foi lançado esse programa. Então, ali tem um conjunto de boas práticas que podem ser seguidas, né? E amanhã também vai ter um tutorial para quem se inscreveu, que é a Cristina e o Klaus von Dahl, lá na sede do NIC, justamente sobre boas práticas de segurança para AESs. Então, assim, tem bastante coisa que pode ser feita em diversos níveis. Entrando mais na área de treinamento, né? Então, mesmo que você tenha feito toda a parte de preparação, de detecção e proteção, considerar que aquilo tudo pode ser burlado. E aí entra a parte pessoal, a parte do funcionário, que aí tem que ser preparado para saber como lidar com aquilo. Então, essa parte de investir em pessoas, né? E, né, qual que é o benefício do treinamento? Você vai criando uma cultura de proteção para a organização. Para quem que vai ser feito esse treinamento? Para todos, né? Então, pode ser um treinamento geral, pode ser um treinamento específico para algumas áreas da organização. Então, por exemplo, o pessoal financeiro pode ter um treinamento diferente para que questões associadas a pagamento, que diz que é específico deles, sejam tratadas com mais detalhes. E dedicado, né, a funcionários da área gerencial, aqueles com acesso privilegiados, com acesso a dados críticos. A periodicidade, isso depende muito. Então, às vezes, uma palestra uma vez por ano, tá, é interessante, mas a gente sabe que não funciona. Tem que ter algo que ajude na retenção, né? Não é simplesmente a pessoa vai lá numa palestra e só ano que vem ela vai ouvir tudo aquilo de novo, né? Ela já esqueceu e não vai fazer nada daquilo. Então, pode ser, sim, é importante ter esse tipo de palestra, mas ela pode ser associada com outras coisas. Os problemas estão aumentando, talvez seja um motivo de fazer o momento de dar um treinamento específico, né? Um usuário está precisando de ajuda, aí é um treinamento 1 para 1, alguém ir lá e ajudar quando a pessoa entra na organização, e pode ser algo contínuo, tá? Uma palestra, mas também distribuir cartazes pela organização, dicas do dia, tem várias formas que você fazer isso para ajudar na retenção. Às vezes, né, como ele ocorre? Pode ser um grande módulo, que também a pessoa não aprende nada, ou então, da forma melhor, que seja pequenos módulos e de forma gradual, né, para que vá aprendendo aos poucos. Essa parte de engajamento é muito importante. Eu acho que hoje um dos grandes problemas do porquê os funcionários não se preocupam com essas questões de segurança é que eles não entendem o porquê daquilo, né? Então, assim, tentar explicar o porquê que aquilo é importante, né? Explicar qual que é o problema, qual que é a importância daquilo, quais são as consequências, tanto para a empresa como para eles, né, de você ter um problema de vazamento. Mostrar quais são os benefícios, né? Falar assim, não é simplesmente uma coisa da empresa, né? Aquilo traz consequência direta para eles, e é um tipo de conhecimento que ele aplica para o celular dele, ele aplica para o tablet dele, aplica para a família. Então, tentar fazer essa associação entre o mundo pessoal dele também. Aí, apresentar soluções. Tá, eu caí num problema, né, num phishing, o que eu vou fazer? Isso daí, na parte de contenções, tem mais detalhes. Isso aqui, alguns detalhes, algumas formas também, métodos que podem ser usados, como eu falei, um treinamento 1 para 1, cartazes, palestras, fazer simulações, tem várias empresas que fazem isso, simulações que são anunciadas, então o funcionário sabe que está sendo testado, ou não anunciadas, e quando ele cai numa página de phishing, vai para o que a gente chama de landing page, né, que aí vai falar assim, olha, você caiu, e aqui dando dicas, né, de como ele poderia não ter caído, destacando o que ele poderia ter feito. Tem essa parte de gamificação, que está sendo muito usada hoje, que é você usar a teoria dos games. Então, não é simplesmente você fazer um jogo, mas você utilizar a teoria de vai ganhando os pontos, vai ganhando benefícios, né? Isso tem que ser algo voluntário, né? Ninguém vai participar disso forçado. Então, aqui a gente tem um exemplo do que foi desenvolvido na Universidade de Sydney. Esse, sim, é um jogo, e que é bem interessante, e que eles falam que vai estar disponível, né, para download, que o usuário tem que buscar a identidade furtada dele. E aí, com isso, ele tem que combater phishing, fazer um monte de coisa. E está sendo bem interessante. Fala que mostra que teve uma quantidade de download muito grande. Essa palestra vai estar disponível, depois vocês podem
pegar o site. Mas é uma forma, né? Uma forma de você tentar se comunicar com o seu público-alvo. Nós, do CERT, né? Como eu falei, a gente ajuda as pessoas a darem treinamentos, a gente faz palestra também, mas a gente não consegue, às vezes a gente não tem toda a didática ou toda a psicologia necessária. Tem todos os materiais que a gente produz, e hoje eu consegui, junto com o pessoal de comunicação, a gente está lançando o nosso último fascículo, que é o fascículo de backup, e, para quem quiser, vai estar disponível ali na mesa do PEG 1. Então, hoje, eles ainda não está disponível no nosso site, porque a gente não teve tempo ainda de terminar, mas, como estava pronto, falei, vamos ver se a gente consegue para lançar no GTS. Então, vai estar ali uma quantidade para, se alguém quiser pegar esse fascículo aqui. Na parte de contenção, né, quanto mais rápido a empresa agir, mais rápido ela vai conseguir diminuir os problemas. A gente vai, nos casos, por exemplo, da RSA, quando o primeiro funcionário caiu, se ele tivesse falado sobre aquilo, todo o grande problema não teria acontecido. E é muito complicado quando você está falando de pessoas. O funcionário vai chegar para o chefe dela e falar assim, olha, eu caí no phishing. Aí o chefe pode falar assim, pô, mas tudo aquilo que a gente investiu em você, todo aquele treinamento que você fez, né? Aquela pessoa que te promove também é a pessoa que vai lá e pode fazer algo de ruim para você, né? Então, é interessante que as empresas tenham alguma forma em que o funcionário possa ir lá e pedir ajuda, mas que não precisa ser a chefia imediata, né? Então, o CSIRT, às vezes, pode ser esse órgão que vai receber, né, a notificação e vai, né, receber aquele usuário que está ali pedindo ajuda. Depois que aconteceu, tentar entender por que deu errado, por que aquele funcionário caiu, aí ele precisava de mais treinamento, o treinamento não está adequado, ou realmente era algo tão evoluído que não tinha nada que ele poderia fazer. Mas ver o que poderia ter feito de forma melhor. Então, só para concluir, né, foi falado de manhã que sempre que tem um problema, você procura a mulher. Eu não sei falar francês, chef de frame, alguma coisa assim. Aí eu fiquei pensando, hoje é assim, qualquer problema que acontece, você procura o usuário, né? Aonde está o usuário, está o problema. Então, acho que a ideia aqui é a gente tentar mudar um pouco isso, né? Tá, todo mundo fala, culpa o usuário, não tem patch para, né, para estupidez humana, tal. Mas a ideia é que acho que a gente precisa trazer um pouco, né, esse usuário para o nosso lado, tentar ajudar. Porque hoje é tanta coisa, tanta decisão que ele tem que tomar, junto com todas as outras pressões, né, de trabalho, que a gente talvez ajudar um pouco ele. Se não tem patch para a estupidez humana, talvez criar alguma forma de mitigação ou um workaround, alguma coisa que o ajude. É isso. Obrigada. Muito bom. Comentários, perguntas para a Miriam? Online, vi que temos uma aí. Pergunta do Tairone Santos. Ele menciona que, especificamente no Facebook e Google, pessoas mal intencionadas têm usado a opção de anúncios patrocinados para promover phishing, se não existe nenhuma norma que controle esse tipo de serviço. Não, em relação à norma, eu não conheço, mas é a parte de você notificar isso dentro da própria, de quem está, né, do Google ou do Facebook, com esses links patrocinados e tentar denunciar ali que aquilo é malicioso, né? Mas em relação a normas, eu não conheço nenhuma. O próximo é um comentário só do Marcelo Bolívar, que ele ressalta que é importante a empresa deletar as contas de acesso do ex-funcionário, mudar as senhas de acesso a ferramentas via web e bloquear IP de conexão remota do ex-funcionário para bloquear o acesso remoto. É isso que a gente fala da parte de política de demissão, né? Que às vezes o funcionário sai há muitos e muitos anos, a conta dele continua ali ativa, né? Isso é um perigo, isso é uma porta que pode ser explorada pelo funcionário ou é uma conta que está abandonada, né? Então qualquer outra pessoa pode usar está usando aquela conta e ninguém perceber, né? Por isso que a gente reforça sempre essa ideia de política de demissão. É que aqui a gente tem que falar as coisas, né? Não dá para tratar com tantos detalhes, mas tem várias coisas que têm que ser feitas quando o funcionário sai. Inclusive, eu tenho uma experiência pessoal, eu pus na política de demissão de onde eu já trabalhei, que
que se demitissem o gerente de segurança, que era eu, deviam trocar todas as senhas dos clientes da empresa. Eu sei que isso não foi feito. Sem comentários. Não. Um rápido comentário aqui só, Miriam. Eu acho que está todo mundo extremamente feliz. As suas palestras são sempre ótimas. Muitíssimo obrigado por você se dispor a fazê-las aqui. Então, e outro comentário é que eu acho que boa parte aqui tem filhos, então um pouco de psicologia a gente entende. E para quem está casado há um pouco de tempo, também é um pouco advogado, né? Sim, sim, sempre. É disso que eu tenho medo. Boa tarde, eu sou o Marcelo, sou prestador de serviço para algumas empresas, provedores, né? E 5 anos atrás eu trabalhei num provedor, e eu saí do provedor, e eu acho que 5 dias, uma semana atrás, eu consegui acessar via remoto o provedor. Com usuário e senha, não mudaram, né? Eu podia derrubar o backbone da empresa, tal, se quisesse, mas, né? E eles não mudaram, falando que ia mudar, tirou meu usuário, mas o remoto ainda estava lá. Então, essa é uma falha de segurança, né? E tem outras falhas também, mas essa é uma falha. Tipo, habilitar o pendrive para funcionário, essas coisas têm que ser bloqueadas. Papel de parede, essas coisas de desktop. Tá bom? Porque a gente sempre fala na parte de insider que tem os 3, né? Então, graças a Deus, a gente não tem a sua predisposição. E acho que não tem um motivo, mas a forma de fazer está ali disponível, né? Então, você pega alguém com os outros, com um motivo e com uma predisposição, é sempre algo que pode ser explorado a qualquer momento. Só complementando um pouco o caso que ele mencionou, de ele ter acesso ainda às coisas antigas do provedor, teve um caso que a gente estava discutindo num outro evento de América Latina, no LACNOG, onde exatamente aconteceu isso. Um funcionário saiu da empresa, saiu descontente e ele sabia a senha de acesso, que era a mesma para todos os CPEs das casas dos usuários, os CPEzinhos, né, os modemzinhos que vão na casa dos usuários. Então, ele saiu, fez um ataque, onde ele mudava algumas configurações. Ele tinha a senha de acesso, ele mudava as configurações do CPE do usuário, e aí ele fez um deny of service em milhares de usuários, e obrigou a empresa a ter que mandar um técnico na casa de cada um dos seus usuários para refazer as configurações, porque ele sabia a senha e a senha era única para todos. Então, um comentário aí para o público. Obrigada, Lucimara. Só um comentário com relação ainda à questão da disseminação de phishing no Facebook, né? Enquanto a gente ainda tem uma quantidade significativa de sites que usam Flash e de navegadores habilitados para usá-lo, a rede social ainda está tá bom ainda a coisa, né? Vamos agradecer de novo a Miriam. Obrigado, Miriam.